Boa tarde. Mas boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Essa tarde tão linda, com essa temperatura agradável. Agradecemos a presença de todos. Agradecemos a harmonização feita pelo nosso querido Alexandre Vitorino Furtado, que amorosamente veio aqui. O Alexandre Vitorino, ele é um trabalhador que surgiu da Mocidade Espíritas Maragadas, um jovem da mocidade. 6 de abril de 1983. Seja bem-vindo e obrigada pelo carinho. Nós desejamos que a tarde seja feliz, seja produtiva. Lembramos que quem ainda não tiver desligado o celular, colocado no silêncio, que possa fazer isso, que nós estejamos presentes de corpo e de alma, para melhor usufruirmos das reflexões trazidas por Maurício Mancini, que generosamente mais uma vez veio à nossa casa. Aliás, o Maurício está sempre participando do movimento de atividade, do movimento espírita de Valença, e nós agradecemos por esse carinho, por essa atenção. Nós teremos, como tema na tarde de hoje, nós e o servir com Jesus. Um tema muito oportuno. Maurício Mancini, terceiropédica, Centro Espírita Polo de Tarso. E ele traz também a discussão. E ele traz também. Então, melhorou? Não está ligado. Sim. Ele traz, além da palestra, ele traz livros, alguns deles, livros fáceis de nós carregarmos na bolsa, de nós podermos assim usar no ônibus, no transporte. São 4 obras trazidas hoje, Um deles é Conforto nas Dores da Alma, e outra obra que é lançamento aqui, Fome de Quê? Em parceria, são vários autores. Nós já vemos um dos artigos aqui que ele é realmente assim, fome de assertividade. Um texto muito bem escrito. Então, ao final da palestra, Maurício Mancini estará autografando para aqueles que desejarem. E antes de passar essa palavra a ele, vamos pedir a Marilza para fazer a leitura de uma página de harmonização. Ou melhor, continuar a harmonização que já vem sendo feita. Boa tarde a todos. Boa tarde. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Servimos ao bem. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas, porque esteja aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumento de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir. O tempo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado do Salvador, de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Servimos ao bem, acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de terra, no seio da noite, não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela.
Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-lo. Muita paz. Assim seja. Vamos então reunir os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece inicial, agradecendo mais uma vez a Jesus, porque nesta tarde escolhemos estar aqui. E que esta tarde ela seja produtiva no cultivo da nossa espiritualidade. Que o nosso irmão seja inspirado nas reflexões trazidas com base no Evangelho e que essas reflexões possam fortalecer em nós a certeza de que escolhemos a melhor parte e que nesta tarde possamos manipular energias saudáveis que possam beneficiar a todos os presentes, mas que possam beneficiar também os irmãos mais sofridos de humanidade. E assim, em teu nome, Jesus, em nome da nossa veneranda e mentora Joana d'Arc, damos por iniciada a palestra nesta tarde. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs da família Espírita, não precisa ter microfone, né? Boa tarde, que essa tarde tão gostosa, esse clima, essa temperatura que dá inveja em Seropedicense, possa servir para nós refletirmos sobre a nossa relação com Jesus. Sei que a gente precisa responder em voz alta, mas se nós nos perguntarmos o que nos traz a uma casa espírita, a resposta vai dizer como está a nossa relação com o Mestre. E é interessante a gente observar isso, porque assim, considerando o Espiritismo, o cristianismo redivivo, o cristianismo trazido de volta, nós observamos hoje, século XXI, os mesmos grupos em torno da mensagem de Jesus, através do Espiritismo, que nós encontrávamos há mais de 2000 anos, quando o Mestre esteve conosco materialmente. E é interessante a gente notar isso, porque em qual grupo nós queremos estar? É a pergunta que a gente começa a tarefa. Porque lá, como aqui, havia um grupo numerosíssimo, talvez a maior parte da população, dos indiferentes, daquelas criaturas que não tinham necessidades materiais, que não atravessavam problemas relacionados à saúde do corpo físico, que não enfrentavam problemas relacionados à estrutura familiar, ou que enfrentavam tudo isso, mas que não viam no valor do espírito, nem se reconhecendo como tal, e se preocupavam em procurar cogitar dessas ideias. Eram os senadores romanos, eram os abastados príncipes de Israel, ficavam longe de Jesus, não queriam nem saber da sua mensagem, nem tomavam conhecimento da existência dele. Um outro grupo menorzinho, mais barulhento, era daquelas criaturas que desfrutavam de um certo destaque na sociedade, que tinham privilégios e que quando Jesus trazia sua mensagem, falava a respeito do nosso proceder e das consequências dele, elas se sentiam atacadas, elas sentiam seus privilégios questionados e por isso mesmo se tornavam adversários encarniçados do Mestre. Os sacerdotes, principalmente os fariseus, os escribas do seu tempo, como nós vemos hoje acontecer com aquelas criaturas que se aboletam na condição de intermediários entre os homens e Deus, e por isso mesmo seres privilegiados, sacerdotes, criaturas que são fundamentalistas até na sua forma de crer e acham que só ela e só aquilo que elas sabem e determinam é que leva a Deus, e por isso combatiam a Jesus naquele tempo,
combatem a doutrina espírita hoje. Eram poucos, é verdade, mas eram barulhentos e eram poderosos. Na grande maioria das vezes, eles se associavam com o poder temporal para poder mais facilmente garantir os seus privilégios e combater os seus adversários, reais ou imaginários. Mas eles estavam ali e eles estão aqui hoje. A gente que não abra o olho não, e logo logo nós vamos ver perseguições a doutrinas que não sejam a que essa suposta maioria hoje professa. Um grupo grande também, bastante amplo daquela época e de agora, é o dos sofredores, não é? Quantos estão a procurar uma casa espírita ou um grupo religioso ou a se aproximar da mensagem de Jesus simplesmente porque sofrem? Simplesmente porque em determinado momento da sua jornada terrena veio um abalo, uma dor profunda, uma dificuldade muito grande. E aí a gente percebe, lá como aqui, como era fácil transitar do primeiro e do terceiro grupo, não é? Os indiferentes, os gozadores, ao primeiro sinal de dificuldade e dor já corriam, buscavam logo Jesus, querendo a solução para os seus problemas. Ele faz milagres, ele cura doenças. A doutrina espírita fácil, espírito obsessor, deve ser o obsessor que está fazendo eu perder o emprego. Gente, com essa crise toda que o povo está aí, botar a culpa no obsessor pela falta de emprego é o fim da picada. Botar a culpa no obsessor por falta de casamento é o fim da picada, não é? Então a gente começa a perceber as pessoas procurando sempre fugir da dor. São aqueles que buscam Jesus para fugir do sofrimento. São aqueles que às vezes buscam a instituição espírita na intenção de que eles vão encontrar solução fácil para os problemas difíceis que a sua maneira de viver criou para eles. E é lógico que a maioria fica frustrada. Com Jesus, a diferença é que uma boa parte encontrava a solução dos seus problemas. Mas como eles não estavam muito ocupados com os valores da alma, logo voltavam às suas atividades cotidianas. Tem aquela célebre passagem da cura dos 10 leprosos, não é? Em que Jesus cura 10. E aí quando eles vão embora, todos felizes, porque estavam limpos, um só se lembra: puxa, mas Jesus me curou, deixa eu voltar lá para agradecer. E só ele voltou. Tanto que o mestre destaca isso. Mas não eram 10 os que foram curados? Não que ele estivesse esperando o agradecimento, mas para ressaltar à população que essa nossa ideia de mercadejar com o mundo espiritual, ou de só buscar por Deus, na hora em que nós sentimos a dor, o sofrimento, ela não nos eleva, ela não nos faz progredir. E um grupinho dos menores de todos, esses, que no Evangelho é referenciado apenas em 3 quantidades, né? Nós tínhamos os 12 mais próximos do Mestre, que aprendiam com ele, que o acompanhavam. Alguns relataram para nós os feitos de Jesus. Tínhamos os 70, aqueles que Jesus despachava 2 a 2 para levarem a mensagem, e ainda uma referência aos tais 500, que a gente nem sabe o que eles faziam direito, está lá no Evangelho. Então é um grupo bem reduzidinho dos que escolheram cooperar com Jesus, do que escolheram aprender com o Mestre, mas também colocar suas mãos, colocar sua inteligência, colocar sua voz, colocar os seus dons a serviço da obra do Mestre. São aqueles que escolhem mudar a si mesmos através da vivência com Jesus. E aí a gente volta a questionar assim: mas em qual grupo que eu estou? Com certeza nenhum de nós aqui presentes faz parte do grupo dos indiferentes. Senão agora nós estaríamos esparramados num sofá, vendo televisão e comendo pipoca. E esse a gente já passou. Espero que também nenhum de nós aqui faça parte do grupo dos adversários, que de vez em quando tem, né? Vou lá ver o que é esse negócio de espiritismo para eu poder atacar mais fácil. Tem uns infiltrados assim. Agora, alguns procuram mesmo, e a culpa às vezes é até nossa, a responsabilidade às vezes é até nossa, dos trabalhadores. Porque de vez em quando a gente resolve fazer propaganda enganosa. Imagina, né, amigo? Encontra um vizinho que está lá com uma artrose, vai lá no centro tomar um passe que você vai ficar bom. Se tiver o PROCON da espiritualidade, ela já está multada. É propaganda enganosa. Então as pessoas vêm ao centro espírita porque lá naquele centro dá passe, porque lá naquele centro afasta espírito atrasado, porque no tal centro faz cirurgia espiritual, e aí a gente corre para receber benefícios. Agora, quantos de nós aqui estamos e pensamos assim: Jesus,
A doutrina espírita tem trazido tantas coisas boas. A gente viu a nossa cigarra aqui que aprendeu há quanto tempo, né? A usar o seu dom de cantar para nos encantar. 83? A gente começa a perceber, não precisa fazer igual a todo mundo, mas cada um pode colocar os seus dons, pode colocar aquilo que já sabe fazer a serviço do Mestre e servir com Jesus. E olha que não faltam convites. Se a gente pensar na época do Mestre, os convites eram bem mais diretos, né? Embora hoje as casas espíritas estejam apelando insistentemente: olha, está faltando trabalhador para a evangelização, olha, está faltando trabalhador para o serviço assistencial, está quase igual no tempo de Jesus. Mas o Mestre passava assim, via as criaturas e dizia: vinha após mim e eu os farei pescadores de homens, chamando principalmente aqueles que depois formaram o colégio apostolado. E a gente pensa assim: isso deve ser para então atrair as pessoas, para trazer novos convertidos. De jeito nenhum. A ideia de pescar homens está muito mais referenciada lá na fala do Mestre a como a pescaria era feita naquele tempo, com as redes em que se envolvia ao pescar. E aí cada um de nós aqui é como se fosse um nó numa rede de disseminação do bem, numa rede de difusão da mensagem consoladora da doutrina espírita, porque nós estamos num ambiente espírita. Seria da mensagem de Jesus também, se fosse numa igreja católica, numa igreja protestante. Seria da mensagem de Gautama, se nós estivéssemos no templo budista. Mas é disseminadores da mensagem do bem. E no final das contas, como acontece com uma rede, qualquer abalo em um fio, qualquer abalo em um nó, acaba fazendo abalos na rede inteira. Então nos coloquemos como esses elementos que compõem a rede e vamos pescar almas para o bem. Vamos atraí-los para experimentar do mesmo jeito que nós experimentamos, afinal de contas, não é, gente? A doutrina espírita não nos conforta, não nos consola, não nos inspira. Aqueles de nós que deparamos com dificuldades e vemos a esperança surgir ou ressurgir, exatamente porque tem as mensagens dos amigos espirituais, tem os relatos dos entes queridos que partiram, que isso vai passar, que a dificuldade vem nos testar, vem nos tornar criaturas melhores, se nós soubermos aprender com ela. Porque se nós só fugirmos da dificuldade, nós vamos precisar dela de novo. É por isso que nós temos tantas recaídas nos processos de dor que trazem as criaturas às casas espíritas, porque elas não aprendem com o que o sofrimento traz, e aí acabam precisando repetir as lições. Cada um de nós pode ser pescador de almas. Se estamos nas fileiras do Espiritismo, então tenhamos o cuidado de apresentar às criaturas os melhores fios da nossa rede, aquilo que realmente seja sólido, aquilo que realmente conforte, console, porque frequentemente vemos criaturas desejosas de apresentar fenômenos, de apresentar fatos retumbantes, e aí quando aqueles mitos caem, quando aquelas criaturas mostram a sua humanidade e as suas falhas humanas, elas costumam se decepcionar e se afastar. Então não queiramos ser mitos, modelos para ninguém. O livro dos Espíritos já diz: o nosso modelo, o nosso guia é Jesus. Exemplos de trabalhadores nós temos naqueles que vieram antes de nós e que já desencarnados deixaram a sua marca de luz. Em qualquer das fileiras religiosas, temos em todas elas temos cooperadores com Jesus, mesmo fora das fileiras do dito cristianismo. Então esse é um convite que às vezes é mal interpretado. A gente quer encher a casa espírita, a gente quer encher a igreja, mas será que essas pessoas estão assimilando o conteúdo? Ou são apenas frequentadores? Outro convite que de vez em quando a gente se equivoca, principalmente aqueles que já aderiram há algum tempo à proposta, aqueles que já se colocam de alguma forma como trabalhadores, depois de consolidar o colégio apostolado, Jesus diz assim: ide pregai, levar a mensagem. E pensa assim: opa, então é agora que eu vou fazer, né? Fazer um monte de viagens, fazer circuito de palestras, vou divulgar o Espiritismo. Epa, mas bons discursos, que podem ser belos, que podem ser encantadores aos ouvidos e aos olhos, se eles não forem acompanhados de vivência, logo vão ser decepcionantes. Então também é uma tarefa que a gente às vezes faz só na casquinha, só na superfície.
se esmera, tenta colocar notícias, tenta colocar informações científicas e se esquece de consolar. E se esquece de passar uma mensagem mais próxima dos anseios daqueles que sofrem. E principalmente nós às vezes nos esquecemos de viver a mensagem que queremos difundir, principalmente aqueles que assomam uma tribuna espírita e se colocam nessa condição, que é desafiadora, porque quando a gente vai preparar um estudo, vai preparar uma palestra, tem sim, mas eu já faço isso. De vez em quando dá um medo danado, porque às vezes não está fazendo, mas pelo menos está estudando para aprender a fazer. E é interessante a gente perceber isso, porque assim, a melhor maneira de ir e pregar, principalmente nós das filhas do Espiritismo, não é só através dos belos discursos, é lógico, a oratória espírita, os meios de comunicação que nós utilizamos, inclusive hoje as mídias digitais, para quem quiser saber, a gente tem um canal no YouTube, tá gente? Já fiz o merchan. Agora a gente volta aqui a falar, elas são importantes para atrair as pessoas, mas o que Jesus espera não é isso, que nós sejamos oradores brilhantes, mas que sejamos vivenciadores reais da sua doutrina, que nós sejamos livros vivos, onde aqueles que desconhecem possam ler Jesus, onde aqueles que não conhecem possam ler a doutrina espírita e se sentir confortados. A noção de imortalidade, gente, quando nós mostramos serenidade diante do fenômeno da chamada morte física de um ente querido, nós estamos ensinando as criaturas em torno de nós a manter esse equilíbrio e serenidade. Não é frieza, mas a manter equilíbrio e serenidade. Então são convites que nós somos chamados a realizar, que estão aí para nós, e na doutrina espírita também. Nós poderíamos dizer assim, agora eu quero fazer parte do quarto grupo, daquele grupo que ainda é pequeno, porque Jesus falava isso, né? A seara é vasta e os ceareiros são poucos, rogai ao Pai para que Ele mande mais ceifeiros. Desde aquela época já faltava trabalhador para a causa, e em doutrina espírita a gente fica preocupado, muito preocupado com relação a isso, porque vem aumentando o número dos necessitados, vem aumentando o número dos que buscam sofredores, mas quantos de nós já estamos assumindo a condição de assistentes e dispostos a deixar a condição de assistidos? É a pergunta que fica também, agora no meio da nossa tarefa. Então, quando nós pensamos que a seara é vasta e os ceareiros são poucos, vem logo as possibilidades de trabalho na doutrina espírita. Nós poderíamos destacar 4 que são aquelas mais evidentes, não é? Muitas pessoas aportam uma casa espírita desejosas de servir, mas já pensam assim, eu quero trabalhar na mediunidade, porque eu sou médium, porque eu tenho percepções do mundo espiritual. Mediunidade atrai, não é? Fenômeno mediúnico até hoje chama atenção. Não é à toa que mesmo em outras fileiras, aquelas criaturas que produzem fenômenos veem as suas instituições cheias, abarrotadas. O problema é que quando o fenômeno decepciona, aquilo se esvazia e cai em ruína. Mas, para o trabalho da mediunidade, não basta ser médium, não basta perceber o mundo espiritual. Nós vamos ver mais adiante. Outra possibilidade de servir com Jesus, de cooperar com o Mestre, é mesmo a da divulgação. Puxa vida, nós temos tantos tarefeiros, e a gente pensa assim, algum tempo atrás, um dos antigos palestrantes, daqueles mais reconhecidos, assim, nós somos um povo em extinção, porque as pessoas não estão mais interessadas em assistir palestra, e nós vemos os palestrantes atuais, os divulgadores hoje, se reinventando e se multiplicando, graças a Deus. Mas a divulgação doutrinária também é uma tarefa de responsabilidade que requer cuidado, para que a gente transmita espiritismo, para que a gente transmita cristianismo, e não espiritismo, achismo, porque de vez em quando é isso que a gente observa daqueles que vão à tribuna falar. Uma terceira tarefa possível é o serviço assistencial. Afinal de contas, não está lá como lema da doutrina? Não está lá como um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E quanta gente acha assim, esse é fácil, esse eu vou encher cesta básica, esse eu vou fazer visita a doentes, esse eu vou distribuir enxovais e pronto, está resolvido o meu trabalho com Jesus. Será que a caridade que é proposta lá no Evangelho é só essa das coisas materiais? Será que basta eu distribuir 300 cestas básicas por ano durante 30 anos e isso vai garantir que eu vou ganhar um duplex com piscina em nosso lar?
Pode tirar o cavalinho da chuva, pode tirar o Herópolis da chuva, né? Vamos colocar já nos termos da colônia. Porque não é essa troca de coisas materiais apenas que é o fazer bem, que é o serviço assistencial espírita. Alguns até caem no erro, no equívoco do mero assistencialismo. E ainda a quarta e talvez a mais negligenciada das tarefas que a Casa Espírita pode oferecer aos trabalhadores, que é a da evangelização da infância e da juventude. Essa nos preocupa, porque é ali que a gente garante a continuidade do movimento, gente. É ali que nós começamos a preparar os nossos novos trabalhadores. E se essa atividade não for bem feita, se essa atividade não for interessante, nossas instituições tenderão a fechar. Eu viajo bastante para fazer palestra, não só aqui no Rio de Janeiro, mas Minas, Espírito Santo, né? E aí, em algumas casas em que a gente vai, o mais novinho que está lá assistindo a palestra tem 60 anos, de casa. Então, cadê os jovens daquele movimento espírita? Cadê a juventude? E isso tem se tornado um problema generalizado no movimento. Então, a evangelização da criança e do jovem, ela, ao mesmo tempo, ela funciona como terapêutica mediúnica, a melhor que tem. Porque, assim, desobsessão às vezes é CTI, né? O indivíduo já está tão comprometido com a influência dos espíritos inferiores que não tem muito jeito. Vai dar um alívio, mas depois ele volta a cair. Mas na evangelização da criança e do jovem, a gente previne a obsessão. É a desobsessão preventiva. A evangelização da criança e do jovem também é divulgação da doutrina. Olha só que coisa interessante, gente. Eu gasto mais ou menos aí umas 2 horas para preparar uma palestra. Mas eu gasto 2 semanas para preparar uma aula de evangelização para o 3º ciclo lá da nossa casa. Não que seja assim tão complicado, mas é porque a gente percebe, eles gravam tudo, eles guardam tudo e eles têm uma dinâmica diferente de assimilação. Então a melhor divulgação doutrinária que a gente pode fazer, lançar sementes que vão germinar provavelmente nesta existência, é trabalhar na evangelização de crianças e de jovens. E se vale aqui uma propaganda, né? Quando a gente vai estudar o livro Nosso Lar, Dona Laura conta para André Luiz que lá na colônia, aqueles que trabalham com espíritos que permaneceram nessa fase, que auxiliam com crianças e jovens, ganham bônus hora dobrada. Então, o pessoal aqui da Terra, nem que seja pelo cachê, vamos trabalhar mais na evangelização, né? Vamos ajudar mais aí a trazer os jovens para participar das atividades, a integrar as nossas crianças e os nossos jovens às atividades da nossa casa espírita. E aí, dessas 4 atividades, a gente começa a perceber assim, também é caridade a evangelização. Porque ela implementa o consolador, é a tal da caridade moral. Quantos evangelizandos, crianças ou jovens, vivem em famílias desestruturadas, desajustadas? E talvez só na casa espírita que eles encontrem o afeto do evangelizador, o acolhimento e a fraternidade com aqueles que eles compartilham. É muito importante a evangelização de crianças e jovens. E aí vem aquele alerta de Joana de Ângeles, desde antes do início da década de 90. Já no finalzinho da década de 80, Joana começava a apresentar uma proposta interessante aos espíritas, que a gente chama de tríade joanina, né? Que foi trabalhada em muitos eventos de unificação, lá na década de 90. Até agora eu tenho visto menos, mas é importante trazer de volta essa proposta, dar uma olhada nela de novo com carinho. Joana de Ângeles nos propõe 3 coisas no movimento espírita, né? Espiritizar, qualificar e humanizar. E aí o pessoal pensa assim, mas uai, gente, espiritizar os espíritas, eles já não são espíritos suficientes? Não tem gente que é tão espírita que acha que já está até no nosso lado? Pois é, exatamente aí que parece que não é. Porque quando a gente começa a criar uma ideia equivocada da doutrina, a gente começa a criar mitos. E o espiritizar é exatamente fazer com que a base doutrinária seja resgatada, seja respeitada. Nós não temos nenhuma dificuldade em aceitar, em acolher, em respeitar o modus operandi de qualquer instituição religiosa que seja. Mas nós temos o dever de, numa instituição espírita, pautar as nossas atividades pelo conhecimento apresentado na codificação, pelo conhecimento colocado para nós as obras subsidiárias sérias, André Luiz, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, outros autores encarnados sérios,
Porque a gente tem que ter um cuidado danado com essa história de obra mediúnica. Tem obra mediúnica que não é espírita e tem obra espírita que não é mediúnica. O que conta como espírita é o lastro doutrinário que a obra traga. Então atenção a isso. Por isso a benfeitora chama ao nosso cuidado. Vamos espiritizar os espíritas, para que eles não virem, como Simonete falava antes, espiriteiros, né? Aquelas criaturas que acham, eu acho que se botar um jalequinho branco o passe vai ficar mais forte. Se tirar o sapato, as energias sobem mais. Só se for chulé, né? Mas as criaturas não estão respeitando o cuidado. E é claro que isso sem radicalismo, porque de vez em quando as pessoas se apoiam também no defensores da pureza doutrinária. E aí viram fundamentalistas espíritas. Pureza doutrinária é a maneira deles compreenderem, respeitar as singularidades de cada grupo. Tem grupos que são muito mais dedicados, muito mais vocacionados para reuniões de estudo, para o trabalho do conhecimento da doutrina. Outros para o serviço assistencial. Outros, com o cuidado que isso requer, para tarefas mediúnicas de socorro aos desencarnados, de aprendizado com os espíritos desencarnados. Então, que cada instituição aprenda a fomentar, a alimentar, a qualificar, e a gente entra então no segundo item, a se qualificar para fazer aquilo que tem vocação. Mas afinal de contas, essa história de qualificar no espiritismo, então vamos fazer treinamento, vamos fazer curso, vamos montar uma universidade espírita, já pensou? Pois é, isso não cabe muito na doutrina espírita, até porque, como os próprios espíritas sérios colocam, desde a época de Kardec, título acadêmico, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, né? Título acadêmico não garante bom senso. O próprio codificador fala, lá nos itens da introdução do Livro dos Espíritos, que a oposição das organizações dos ditos sábios, dos cientistas, ao espiritismo, não dizia nada, não significava nada, porque eles são muito focados na sua área e podem ter muito pouco tino, muito pouco discernimento para entender os fenômenos espíritas. E aí Kardec diz assim, lá no Livro dos Espíritos, eu consultarei um físico sobre a potência elétrica, um biólogo sobre um sistema qualquer, sobre as células, mas me permitam eles ter sobre o espiritismo uma opinião mais avalizada, porque eu estudei mais, diz Kardec. Então aqui não é uma questão de universidades espíritas para qualificar. Não, você só vai poder dar passe depois que fizer o nível 15 do curso de passe. O indivíduo desistiu para fazer outra coisa, né? Só vai trabalhar em reunião mediúnica depois de 12 anos. Gente, nem graduação, mestrado e doutorado demora tanto tempo. E o indivíduo tem que passar 12 anos fazendo o módulo 1, 2, 3, 25 da educação mediúnica. Não é isso que é o qualificar, mas é fazer com que cada um saiba bem e fazer bem o que se propõe fazer. Então, se a gente pensar em qualificar na mediunidade, tem alguns detalhes simples para começar, né? Vamos começar aprendendo o que é. A propósito disso, a gente até conversava com a companheira lá fora. Um dos projetos do nosso canal no YouTube é exatamente Mediunidade em Foco, porque a gente percebeu que num dos seminários que foi ao ar, a audiência foi mais alta. Então o pessoal estava interessado no assunto e a gente viu muita coisa esquisita acontecer nas nossas andanças por aí, em termos de mediunidade. Então temos feito vídeos curtos sobre isso, está lá no canal do YouTube, quem quiser é só procurar canal Maurício Mancini. E a mediunidade, ela precisa ser estudada na base, saber o que é. Não vem com essa história de que seu médium de berço, deixa eu ir para a reunião mediúnica. Normalmente o médium de berço vai para a reunião mediúnica e faz as bobagens que a criança faz no berço. Quando não faz na fralda, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em quem vai para a reunião mediúnica e como vai. Cita o livro que é o Espiritismo. Quando aquela criatura que é o crítico vai falar com Allan Kardec, vai escrever um livro que vai destruir o Espiritismo. Mas se ele permitisse assistir algumas reuniões da Sociedade de Paris, talvez ele mudasse de ideia. E aí Kardec diz assim, só se eu fizesse milagre, porque eu mesmo precisei de mais de um ano para estudar. Então não é com a produção de fenômenos que a gente resolve. É estudando mesmo, é sabendo, é desenvolver educação mediúnica, muito mais do que desenvolver mediunidade. Não basta receber isso, estou sentindo um espírito aqui. Que é isso, gente? Hoje em dia o que a gente mais observa é gente dando chilique mediúnico, não é mediunidade. O indivíduo está lá escolhendo tomate na banca da feira, não, eu estou sentindo um espírito aqui no lado da então. Isso aqui é isso.
Olha, meu irmão, tem uma distribuindo mensagem da porta. E acabou de passar um espírito sombrio aqui pro seu lado. A pessoa vai ficar apavorada, ela vai embora, você entra. Então isso se chama chilique mediúnico. Tem gente dando chilique mediúnico até da tribuna. Né? Começa a fazer a palestra, preparou um pouco o estudo, e começa aqui a receber espírito e rebolar igual uma salamandra no fogo, né? Calma lá, isso aí precisa de qualidade, né, na mediunidade. E para isso é necessário estudar. Para isso é preciso abordar lá Kardec, Livro dos Médiuns, obras sérias, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, falam sobre mediunidade de uma forma preciosa para nós. O Espírito Viana de Carvalho tem um livro que esse não dá para o povo escapar, né? Que a gente está vendo o pessoal cada vez com mais medo de ler. Livro grosso só chama atenção se for romance de vampiro, que aí os jovens vão ler. Mas livro espírita, quanto mais grosso, pior, né? As pessoas saem correndo. O livro Médiuns e Mediunidades é fininho, tem 100 e poucas páginas, não tem como fugir dele. E cada capítulo daquele está no seminário. Então vamos estudar para qualificar os médiuns, para que eles aprendam qual é o compromisso que eles têm com a tarefa mediúnica. O nosso projeto no canal do YouTube não vai ensinar ninguém a receber espírito, mas vai estimular um monte de gente a pegar os livros que a gente cita lá para começar a estudar. Porque é assim que se aprende. Depois se experimenta, como o próprio Allan Kardec fala. Mas se nós não tivermos o conhecimento prévio do fato, nós não vamos ter qualidade no trabalho. E qualificar na tribuna, e qualificar na divulgação da doutrina espírita. Aí é engraçado isso, porque à medida que a gente vai desenvolvendo experiência, vai melhorando nessa parte, né? No tempo passado, algum companheiro nosso teve coragem de gravar a nossa primeira palestra. Agora é a minha vez. 18 de maio de 89, tá? Ela foi gravada em fita de cassete. Gente, tem uma coleção de né que dá vergonha. Mas hoje a gente fala menos né. Fala mais o ai, fala menos né. Mas né, é interessante a gente perceber que assim, à medida que você vai desenvolvendo a técnica, vai acrescentando conteúdo. E essa é uma questão importante no qualificar. Não basta técnica, não basta talento. De vez em quando nós vemos pessoas cometerem erros crassos. Ah, mas fulano é professor universitário, bota ele na tribuna que ele vai fazer bem a palestra espírita. E não faz. De novo, voltamos a Kardec. Créditos acadêmicos não garantem discernimento em espiritismo. É necessário qualificar, buscar conteúdo. E aí, da tribuna espírita principalmente, porque a divulgação é muito mais ampla, né? Hoje, nesses meios digitais, nós também fazemos divulgação. Nós apelamos para esse canal no YouTube exatamente para poder ampliar a nossa abrangência. Para onde eu não consigo ir mais nas viagens, e principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que não está dando para circular, né? Então é uma questão que facilita bastante, mas a gente tem que ter cuidado no conteúdo que vai transmitir. Qual é a proposta da doutrina espírita, gente? Ser o consolador prometido por Jesus. Muito bem. Imaginemos uma mãe que vem à casa espírita pela primeira vez, enfrentando a desencarnação de um filho, de um ente querido, e houve uma palestra de 1 hora sobre espuma quântica, sobre neuropsicologia. Tem uma palestrante muito querida nossa lá do Nordeste, frequente nesses eventos, fala assim: eu estou cansada, eu quero é mais Kardec da tribuna, porque eu estou cansada de ver o pessoal subir e falar de neuropsicologia, de neurociência, de não sei mais o que, e cadê o espiritismo? Diz a Sandra Bola. Então, qualificar para que a gente apresente a doutrina espírita da tribuna de forma boa, consoladora, que infunda, como está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fé no futuro e esperança para as criaturas, mesmo que hoje esteja difícil, mesmo que hoje nós estejamos sofrendo muito, tenhamos tranquilidade para buscar a mudança, porque se a gente ficar só esperando não vai mudar nunca, né, gente? Mas tenhamos a tranquilidade de buscar a mudança e principalmente de fazer a mudança em nós. Só se consola em definitivo a criatura que deixa de ser como era antes do ser sofredor e se transforma, se modifica para ser um ser novo. E aí vem a proposta, que já vai se encaixar na outra lá, né? Na qualificação no serviço assistencial. Deixar a condição de assistido, porque ela é mesquinha, ela é cômoda, ela é confortável. Não é, eu estou em tratamento no centro. Eu vou lá no centro tomar passe. Eu vou beber água frescada para ver se eu fico bom. Faz uma prece por mim de vez em quando. Tem uns que são até assim, né? Tem drive-thru de prece. Liga para o link, de madrugada, 2 horas da manhã. Estou vendo um espírito aqui no meu quarto, faz uma prece por mim. Aí a coitada que tem que acordar e fazer prece para o alucinado lá que ficou vendo bobagem na TV
não é? Há atenção para isso, porque aí nós precisamos qualificar a mensagem que vai ser passada. E no serviço assistencial é ter o cuidado de entender. Minha citação de obra nesse sentido é o Alírio Siqueira Filho. A obra tem o mesmo título do capítulo 15 do Evangelho: Fora da caridade não há salvação. E é uma reflexão magnífica para nós trabalhadores. O que nós entendemos que seja fazer a caridade no Espiritismo? Qualificar na prática do serviço assistencial espírita é deixar de fazer assistencialismo puro e simples e passarmos a fazer mesmo promoção humana, ajudar o necessitado a não ter mais necessidade, a ser responsável por cobrir as suas necessidades e não ficar esperando, mendigando a assistência dos outros. E se nós pararmos para pensar no qualificar em termos de evangelização, aí é que a coisa começa a apertar, porque de vez em quando o pessoal faz aquela evangelização. Eu me lembro, o meu trauma da infância espírita era a evangelização na década de 70, porque por mais que o pessoal da fé tivesse feito esforços, eram aquelas apostilas em preto e branco. Você deve lembrar disso, aquelas coisas desenhadas assim, feirinhas à mão. Moisés parecia todo meio leproso, assim, sentado numa pedra. Eu lembro daquela figura até hoje, que assustava mais do que consolava. O pior é que começava assim: primeiro ciclo, as 3 revelações, passavam os primeiros 6 meses falando de Moisés, Jesus e o Espiritismo, tá bom, depois algumas outras coisas. Segundo ciclo, as 3 revelações de novo. Eu já não aguentava mais ver o Moisés sendo leproso no terceiro ano. Então, fazer uma evangelização hoje, não que ela tenha que concorrer com o WhatsApp, com as mídias sociais, mas que ela possa pelo menos prender a atenção das crianças e dos jovens, introduzir algo dinâmico, entendendo o psiquismo desses espíritos que são diferentes dos espíritos da nossa geração, sem grandes concessões, gente? De vez em quando o pessoal faz cada concessão, começa a fazer umas infiltraçõezinhas, uma musiquinha aqui que não tem nada a ver, só para lembrar. Então, sem grandes concessões, nós podemos ser mais atraentes, com aulas de evangelização contextualizadas, atualizadas, tentando buscar uma terminologia melhor. Meu filho reclama, meu filho de 13 anos, ele está responsável por ler o livro Jesus no Lar, no nosso Evangelho no Lar, porque é uma obra curtinha, com mensagens muito bonitas, mas com o português da década de 50. Aí ele fica assim: pai, o que significa isso? Que livro de palavras difíceis? Então eles têm dificuldade, estão acostumados com frase de 2 linhas ou falar internetês no WhatsApp. É claro que a gente não vai dar aula de evangelização falando internetês, gente? Mas que dá para associar um vídeo bacana que tenha lá daquelas redes para aula de evangelização, dá, e a partir dali trazer outra dinâmica da casa espírita, torná-los trabalhadores, envolver a nossa juventude. Jovem gosta de arte, jovem gosta de interagir, então por que não tornar os nossos jovens da casa espírita não apenas aqueles frequentadores da salinha da mocidade isolada quando eles vão embora, mas os responsáveis por fazer uma apresentação teatral no momento festivo, os responsáveis por declamar uma poesia. Eles têm tão pouca afinidade com poesia hoje, mas tem os que gostam. Ainda no início desse ano eu fui fazer um seminário para jovens lá em Resende, e aí tinha um jovem que era dedicadíssimo a escrever. Olha que coisa boa, é raro, mas acontece. Então abrir espaço, aproveitar os talentos que ele já nos oferece. Lembrem, como diz lá a questão até 383, a questão 385, quando nós investimos em evangelização da criança e do jovem, nós estamos fazendo um investimento no futuro. Aí o pessoal pode pensar assim: é o futuro deles, é para eles serem pessoas melhores. Não só isso também, mas quando nós investimos em qualificar a evangelização, nós estamos investindo no nosso futuro. Afinal de contas, a gente não é reencarnacionista. Com boa vontade, muito trabalho, a gente não vai conseguir reencarnar na Terra de novo quando ela já estiver plenamente em forma de regeneração. Então, em qual lar a gente vai querer reencarnar? No lar que a gente sabe que o jovem foi evangelizado desde pequenininho, ou num outro qualquer, sem garantia, sem o selo da evangelização? É ter esse momento de sabedoria, essa percepção. Quando nós investimos na evangelização da criança e do jovem numa casa espírita, nós garantimos 2 sucessos: a continuidade da casa,
aqueles jovens, alguns deles pelo menos, não todos, nós não temos que ter a pretensão da totalidade, mas alguns deles vão se tornar os futuros dirigentes, os futuros palestrantes, os futuros médicos, os futuros dirigentes das reuniões. E a segunda vitória, a segunda conquista é: já preparamos os nossos avós, os nossos bisavós, para a gente poder reencarnar e ó, já está ali com tudo em dia. Se a gente distribuir obras básicas para os nossos pequenos de evangelização, quando a gente reencarnar neto deles, pede de volta, devolve o livro dos Espíritos, devolve o Evangelho, porque eu investi em você lá. Então agora me deixa aprender, me ensina aquilo que eu te ensinei quando eu estava encarnado. Tem um filho nosso que tem já um menininho de 10 anos, ele assim: quando eu era grande, você era pequeno, certa vez ele ainda com 4 anos falando com os pais: eu não mandava você fazer isso. Olha como é que a memória de encarnações anteriores já estava mostrando ali o ciclo que eles complementavam, né? Eu não mandava você fazer desse jeito. Por que você está mandando eu fazer agora? Olha só que desafiador, né? Então é interessante a gente investir, qualificar. Mas qualidade não é apenas técnica. Qualidade não é apenas saber muito como fazer. Porque, de novo, a proposta da doutrina espírita é ser o Consolador prometido. E no ser o Consolador prometido por Jesus, vem a terceira proposta da tríade joanina, que é de humanizar. Uai, mas está dizendo que os espíritas são bichos? Não é bem por aí. Se bem que de vez em quando, né? Então a gente tem que ter cuidado nisso, ser humano nas relações, ter o cuidado de nos relacionarmos bem. Como é gostoso você entrar numa casa e ter alguém que te receba com um abraço, e não um leão de chácara que te manda sentar de um lado do outro. Não tem um trem desse? Então é importante a gente humanizar as relações, humanizar o cuidado, o acolhimento, o atendimento fraterno na casa espírita. Gente, não é só uma conversa numa sala reservada com um companheiro das tarefas das 20 mediúnicas, principalmente. O atendimento fraterno na casa espírita começa na recepção, na distribuição da mensagem, no sorriso acolhedor, no perguntar: você está vindo a primeira vez? Seja bem-vindo. O que te trouxe aqui? Foi difícil achar o centro? Lá em Seropédica eu sempre pergunto: foi difícil achar o centro? Por quê? Porque certa vez apareceu no meio de uma palestra, já no meio do fim da palestra, uma luz esbaforida, tadinho. Sabe aquela coisa respirando ofegante? Esperei acabar tudo, eu que estava distribuindo mensagem na porta. Aí eu falei: o que houve? Ai, finalmente eu achei, disse ela, buscando ar, né? O que houve? Por que você achou? É tão fácil. Não. Eu parei ali no perto da esquina, perguntei onde é que era o centro espírita tal. Eu disse: não vai lá não, que é coisa do diabo, procura a igreja ali. Então, de vez em quando a gente pergunta: foi difícil chegar aqui na nossa casa? Porque as pessoas vão se sentir acolhidas. Olha, eu sou importante, olha, eu faço parte, eu fui percebido. Quantas pessoas estão solitárias nas suas casas? Quantas pessoas enfrentam momentos de repúdio na família, de dificuldade de relacionamento familiar, e quando elas são acolhidas amorosamente, empaticamente num centro espírita, elas se sentem mais fortalecidas. Daí a proposta de Joana de humanizar a nossa tarefa, para que nós não sejamos robôs repetidores. Vai dar passe, sempre aí, pensa em Jesus. A pessoa acha que vai tomar e passa fora de uma passe, né? Não é desse jeito que as coisas têm que ser. Com mais carinho, com mais humanidade. Humanizar. É isso. Não é a gente ter aquela situação assim: o fulano está chorando, eu choro junto com ele. Não é isso não. Isso é desequilíbrio emocional. Mas a gente tem a percepção assim: olha, eu não sei exatamente o que você está sofrendo, mas entenda, a doutrina tem para nós as ferramentas para fazer esse sofrimento passar. Cada um de nós tem condição de ajudar um pouquinho. E assim nós vamos tornar as nossas casinhas mais aconchegantes, os nossos grupos de trabalho mais fraternos, humanizar inclusive na relação entre os trabalhadores. Nós passamos por momentos de tamanha fragmentação, de tamanha segmentação, que há setores na casa espírita que não conversam com outros, na mesma casa espírita. Isso chega ao ponto de causar transtorno. Daí Manuel Filomeno de Miranda trazer para nós o livro Perturbações Espirituais, através da psicografia do Divaldo. Uma obra que deveria ser estudada por todos os dirigentes do centro espírita, por todos os dirigentes de unificação, porque ela mostra ali o quanto que a infiltração das situações negativas do plano espiritual inferior na direção de casas espíritas antigas, às vezes centenárias, causando problema de desagregação, por falta de humanização nos relacionamentos,
por falta de compreensão. A gente às vezes quer que o outro seja perfeito, faça o trabalho dele sem nenhum tipo de falha. Mas nós também falhamos, gente. E a gente começa a pensar, Jesus teve um trabalhão no seu tempo. Pegou aquelas criaturas que eram simples, simplórias. Como a gente já esteve aqui na região falando aquela palestra sobre Jesus, Pedro e nós, ela também está lá no canal. A gente lembra assim, Pedro era chucro a beça, né? Quantas dificuldades ele tinha para entender os ensinamentos de Jesus. E o mestre todo paciente foi lá e colocou o discípulo na linha, em condições de servir, de cooperar com ele. E aí a gente começa a perceber, basta-nos isso. Mas vamos entender uma coisa importante. No servir com Jesus, não nos cabe o orgulho ou preciosismo de escolher só as tarefas que dão destaque. Eu só quero falar na tribuna, porque eu já tenho doutorado lá na minha universidade. Eu só quero trabalhar na mediunidade, porque mediunidade é que dá destaque. Vai que eu recebo um livro psicografado, né? Antes que alguém pergunte, os nossos livros não são psicografados, são, né, de reflexões baseadas na doutrina espírita mesmo. Claro que os amigos espirituais podem até ajudar, podem até inspirar, mas nenhum deles se propôs a assinar, e também a gente tem que ficar preocupado com isso, né? Porque a proposta não é essa. A proposta não é nós alcançarmos projeção pela tarefa mediúnica, projeção pela tarefa na tribuna, mas espalhar onde for a dor. E aí Jesus teve que enfrentar a resistência daquele segundo grupo, dos adversários. Teve que enfrentar a indiferença do primeiro grupo. Teve que enfrentar, e muita gente às vezes duvida, mas teve sim, a inércia, a indolência do terceiro grupo, dos assistidos, dos sofredores. Os sofredores buscavam Jesus querendo solução fácil. Quantas pessoas ainda procuram o Espiritismo querendo solução fácil? E Jesus também teve que enfrentar dificuldades com o próprio colégio dos trabalhadores, os apóstolos, os discípulos da época, apóstolos depois da partida do Mestre. Então, servir com Jesus deve nos fazer pensar assim, não com pessimismo, hein, gente? Mas é uma constatação. Se Jesus, que era o Mestre, se Jesus, que é o modelo e guia, se Jesus, que veio à Terra sem a necessidade de espiar nada, enfrentou tudo isso, o que nos espera? Será que nós só vamos servir quando tudo estiver bom, quando todo mundo estiver sorrindo para a gente? Se um dia alguém não sorrir para o meu trabalho, eu vou embora do centro? Ora, isso não é nos colocar a serviço com Jesus. Não é nem entender o exemplo que o Mestre deu para nós. Servir com Jesus vai demandar de nós um esforço grande, mas é um esforço muito bem recompensado, com a sensação de dever cumprido. Quando nós escolhemos, meus amigos queridos, quando nós escolhemos sair da condição cômoda de assistir, de coitadinhos de Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? Nossa, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Quando a gente diz que não merece, dá uma preocupação, dá arrepio no perispírito, né? Porque a pessoa está fugindo. Na maioria das vezes é fuga psicológica, né? Porque é o patrão que é responsável, porque é o marido ou a esposa que é responsável, porque é o governo que é responsável. Todo mundo é responsável pelo nosso sofrimento, menos a gente. Até as doenças do nosso corpo, alguém é responsável por ela. O indivíduo, ele tem hipertensão não é porque ele come muito sal, é porque alguém, né, fez macumba para ele e ficou hipertenso. Não tem gente que vai no centro assim? Eu vim aqui porque disseram que fizeram macumba para mim. Desfaz aí. Não é a proposta do centro espírita. A proposta do centro espírita é levar o Consolador. Então a proposta é espiritizar, qualificar, humanizar aquilo que nós já podemos fazer. Mas eu quero fazer mais. Então vamos aprender mais. Vamos estudar em outras áreas. Vamos buscar o qualificar em outras áreas. Porque aí nós vamos ter mais instrumentos para oferecer a Jesus. Aqueles que já estão intimamente vocacionados à mediunidade podem pensar assim, mas eu estou começando a ficar mais desinibido. Pelo amor de Deus, tá, gente? Se vai ficar desinibido, não seja para fazer manifestação mediúnica pública. Manifestação mediúnica continua tendo que ser lá na sala reservada para o trabalho mediúnico. Mas fique desinibido para falar da doutrina. E aí comece a se preparar também, quem sabe, para fazer estudos, para participar de grupos de estudos, para se colocar num grupo de estudo, porque tem gente que quer participar da tarefa e não abre a boca nem no ESG, que tem 4 pessoas, tem 10 pessoas às vezes.
Como é que a gente vai saber que aquela criatura quer cooperar com Jesus? Quer servir com Jesus? Não vai. E assim vamos dinamizar as nossas casas. Desta maneira nós vamos ampliar o número de trabalhadores, mas eles terão que desejar. Não adianta nós forçarmos. Acaba com aquela história de você ter que trabalhar mediunicamente, porque senão vai passar mal. Não existe isso em doutrina espírita, porque trabalho mediúnico não é aquele que ocorre só na sala da reunião mediúnica. Quando alguém está a preparar um lanche que vai ser servido depois da tarefa, ele está sendo médium dos benfeitores espirituais que nos querem ver contentes. Quando alguém vai visitar um asilo, senta do lado de um velhinho, segura na mão dele, além de transmitir as nossas energias para fazer, nós estamos sendo médiums do guia daquela criatura, que quer que ela receba uma mensagem de alento. Em todas as situações nós podemos ser médiums. Em todas as situações nós podemos ser divulgadores, principalmente divulgadores do nosso comportamento, na nossa maneira de ser espírita, fora do centro espírita. Porque ser espírita dentro do centro espírita é mole, né? Todo mundo aqui é irmãozinho, irmãzinha, todo mundo tem um sorriso na entrada e a saída. Vai ser espírita num trem lotado de Nova Iguaçu, central do Brasil. Aí o desafio está grande. Daqueles que, se você tirar o pé do lugar, quando você volta já tem outro pé no seu lugar. Gente, é complicado isso, né? Então ali é a hora da gente mostrar que é espírita. Bota aquele sorriso na cara, vai em paz, meu irmão. Não é? E ter o cuidado de colocar e dizer: Senhora, Senhor Jesus, tenho um pouco, mas toma o que eu já posso te oferecer e faz de mim, meu mestre querido, um instrumento da tua paz. Porque é isso que acontece quando nós escolhemos servir com Jesus. Quando nós saímos da acomodação, da cadeirinha, da caminha de sofredor e passamos a dizer assim: o que eu já posso fazer para ajudar? Onde que eu já posso colaborar nessa casa espírita? Aí a pessoa vai perguntar: que talentos você já tem? Ah, eu já sei fazer costura, então vai para lá. E eu cozinho bem. Opa! Espírita adora comer, né? Então sempre vai ter trabalho para cozinheiro e espírita, porque a gente está fazendo movimento, a gente não tem dízimo, então a nossa maneira de fazer obra é fazer almoço para a terra, não é fazer lanche para a terra, é ter cantina no centro. Pronto, aí o trabalho espírita. Ah, não, eu gosto de estudar, então faça o EJA, depois quem sabe você consegue ser um dinamizador, consegue ser um divulgador da tribuna. Ih, mas olha, eu tenho percepções mediúnicas. Opa, então peraí, antes de ir para uma reunião, venha educar sobre a mediunidade, vamos estudar sobre esse assunto. E aí quando você estiver apto, preparado, aprendendo a se disciplinar, sem dar xilique mediúnico, venha cooperar conosco no serviço dos sofredores. Emprestemos a Jesus, porque é só um empréstimo, e aí nós receberemos muito mais do que doarmos, quando escolhemos servir com Jesus. Isso nos traz equilíbrio para as nossas vidas. Isso nos instrumenta para nós sermos os construtores da nossa felicidade. E isso também nos faz edificadores da paz em nós e no mundo em que nós vivemos. Muita paz, meus amigos, e muito obrigado pela atenção. Assim seja. Obrigada, Marcine, pelas reflexões tão oportunas. E nós achamos que foi assim tão bom que falassem de evangelização. Esta casa, Joana d'Arc, começou como Mocidade Espírita Joana d'Arc. Ela começou com atividades voltadas principalmente para os jovens, e a casa mantém evangelização de bebês, né? Na verdade, já tem evangelização até para mães grávidas, não é, Anny? Uhum. Já tem. Então, quer dizer, as mãezinhas grávidas já podem participar da evangelização. Tem evangelização para bebês e tem evangelização até, nós estamos evangelizando hoje aqui, 16, 17 anos. E no dia 7 de dezembro nós teremos uma peça, os atores são da Mocidade Espírita Joana d'Arc. Então nós ficamos muito felizes ouvindo falar da evangelização, que nós também acreditamos que evangelizando a infância, evangelizando a juventude, ficamos muito felizes com isso e com todas as reflexões trazidas. Obrigada, que Jesus continue abençoando você. Agradecemos a presença de todos, né? Aqueles que estejam vindo pela primeira vez à casa, sintam-se abraçados. A todos os companheiros de outras casas espíritas que nós vemos aqui, é muito bom recebê-los.
E antes de nós encerrarmos, nós lembramos, já que o Maurício Mancini, nós espírita gosta de um lanchinho, não gosta? Mas melhor ainda quando esse lanche vai ter assim uma dupla função. Nós vamos nos alimentar, podemos levar lanche para a semana, que a gente leva em padrão que dá para o almoço, e ajudamos a Casa Espírita, 3 em 1. Aí nós temos hoje um lanche beneficente, que é exatamente para auxiliar nas tarefas, nas necessidades da casa. Temos o lanche beneficente e temos também os livros do Maurício Mancini. Né? Você me permite até dentro dessa questão da liberação. Gente, essa palestra de hoje já está lá no canal do YouTube, tá? É só procurar lá, canal Maurício Mancini, aparece uma bolinha com o meu rosto, e aí as pessoas podem se inscrever. Toda semana tem vídeo novo, e é um jeito da gente ir onde as viagens não me permitem mais chegar, tá bom? E nós temos então os livros, né? O Maurício Mancini vai estar autografando. Nós falamos aqui no início, o livro Conforto nas Dores da Alma, Fome de Quê? E tem mais 2 livros, né? Então, nós agradecemos mais uma vez. Vamos pedir ao nosso querido jovem Alexandre Vitorino para cantar uma música. Nós vamos interiorizando, vamos elevando o nosso pensamento, permanecendo com os nossos pensamentos elevados a Jesus, aos espíritos amorosos que aqui se encontram no ambiente, e depois da música com o Alexandre Vitorino, a Marilza fará a prece de encerramento. E nós queremos divulgar, desculpe, rapidamente, no dia 3 de novembro, às 17 horas, no Centro Espírita de Valença, palestra com Paulo de Tarso Aquino, os benefícios espirituais da música. E depois haverá um lanche, venda de lanche em prol do Grupo Vocal Espírita Ivone Pereira, no dia 3 de novembro, às 17 horas, no SEF. E dia 10 de novembro, às 11 horas, palestra com Rony Ricardo, os elos fraternais entre Charles e Ivone, no Centro Espírita Ivone Pereira, em Rio das Flores. Queremos te agradecer, Jesus, por esses ensinamentos se tornar
luz na nossa caminhada evolutiva. Que esses ensinamentos possam nos tornar a cada dia melhores. E assim, querido Jesus, derrama sobre todos nós que aqui estamos, encarnados como desencarnados, a tua paz e a tua misericórdia, e que o teu amor possa se expandir para toda a humanidade. E assim, querido Mestre, te agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos nesse tempo de oração. Agradecemos a Joana Dark por nos acolher nesse tempo de oração. E assim deixamos por encerrado mais uma reunião, mais um encontro fraterno na tua casa, Joana Dark. Graças a Deus, que assim seja, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz e que essa paz possa ser levada a todos aqueles que ficaram em nossos lares, nos nossos bairros, na nossa cidade de Valença. Enfim, Jesus, por todos os lugares. Que assim seja, graças a Deus.